tudo bem? Vamos para mais um livrinho. Aqui é a Lua Sereno com vocês e hoje eu vou trazer o livro, um outro livro da Mirella Fall. Já falei da Mirella Fall aqui no nosso projeto, quando eu tratei do livro O Anuário da Grande Mãe. Se não conferiu, dá uma conferidinha ali, tá? Mas hoje eu quero falar desse aqui, ó, As Faces Escuras da Grande Mãe, que é um livro bem legal. Olha, gente, minha unha tá até combinando. É um livro bem legal, né? As Faces Escuras da Grande Mãe, como usar o poder da sombra na cura da mulher. Lua Negra, Asteroides, Deusas. Editora Alfabeto. Foi editado aqui em 2016. E é uma bitela, né, gente? Ó, é uma bitela bem grandão. Esse livro ele tem aproximadamente quase 700 páginas, se a gente for contar com o índice remissivo, que vocês já sabem que eu amo, né? Então é um livro bem legal. Vamos analisar o sumário, mas antes do sumário tem aqui também uma dedicatória muito legal, porque é uma dedicatória a mulheres que celebram as deusas negras e as deusas escuras. E é uma dedicatória legal porque a Mirella Fall, ela tem um trabalho vastíssimo com o feminino, com mulheres. Tem um livro dela muito legal também, que é Círculos Sagrados, Círculos Contemporâneos para Mulheres Sagradas, Círculos Sagrados... Eu vou colocar direito o nome aqui para vocês. Mas é um livro muito legal para quem quer... para quem quer montar um círculo de mulheres, eu acho que é bacana. E depois ela faz um agradecimento especificamente a Hecate, que é uma das deusas escuras. Bom, agora sim, vamos para o sumário. Então, ela começa com uma apresentação em que ela traz um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu contato e desse chamado para trabalhar com a deusa escura, com a deusa negra, tá? Daí ela vai para mandamento da deusa e considerações sobre a deusa escura. E aqui ela vai falar, basicamente, ela traz uma carga dessa deusa escura e ela traz também considerações falando sobre a deusa escura, a deusa como a grande mãe escuridão, aquela que precede tudo, aquela que precede o todo, aquela que é a mãe da própria luz. Aí ela vai trazer o culto da deusa escura e falando sobre como que tudo isso, ela inicia aqui falando, né, como que tudo isso foi se perdendo, quando ela fala o surgimento da dicotomia e das polaridades. Aí ela fala muito sobre essa guerra de sexos, né, trazendo algumas teorias que são, não é assim, o foco do livro não é esse, né, então assim, é que ela dá uma passada para explicar como que a própria deusa escura, nesse sentido, ela foi deixada de lado ou demonizada quando começou essa briga, essa dicotomia, né, essa guerra de sexos. Depois ela vem falar sobre o predomínio do cérebro esquerdo e o medo da morte. E aqui ela traz que os povos antigos eram conhecidos por usar os dois hemisférios do cérebro. E aí ela vem trazendo sobre toda aquela guerra do feminino e masculino, toda essa guerra de polaridades, na verdade, que vai até para além de feminino e masculino. O feminino e masculino nesse aspecto é só um aspecto dessa guerra, dessa dicotomia. Ela vem trazendo nesse capítulo do surgimento, do predomínio do cérebro esquerdo e do medo da morte, como que toda essa guerra acabou fazendo com que a gente superestimasse certas características e obscurecesse, né, ou colocasse assim como ruim certas outras características da gente, né, então fazendo com que a gente fosse muito mais corpo e mente do que corpo, mente, emoção e espírito, tá? Depois ela vai para Deus escura como representação da sombra feminina, e aí a sombra, e aqui ela vai falar sobre os aspectos psicológicos, né, os conceitos psicológicos de sombra, e fazendo essa relação com a própria deusa. Aí ela traz dizendo que e é uma realidade, né? Que não se deve negar essa sombra, não se deve colocar essa sombra silenciada ou coisa do tipo, porque isso sempre foi e é muito prejudicial para o próprio psicológico humano. E aí ela traz uma meditação para lidar com as sombras, conhecer e usar o poder de cura das sombras, porque aí ela traz uma coisa que é bem legal, bem interessante, que é exatamente quando a gente abraça essa sombra, quando a gente realmente conversa com essa sombra,
que a gente pode então operar curas, tá? Aí ela vem para a lua negra, e aqui ela vai falar sobre os ciclos da lua negra na vida humana, e a lua negra e a cura da alma. Então ela vai fazer uma análise da lua negra nas diversas fases da vida da gente. Ela vai falar da lua negra nas fases também da mulher, na fase menstrual, toda essa parte de ciclos lunares femininos, mas não só, ela vai para um geral, assim, olhando a lua negra e fazendo essa associação com o próprio desenrolar da vida humana. Depois ela vem para um capítulo que é muito interessante, que é a interpretação astrológica da deusa escura Lilith. E aqui ela vai fazer um destrinchar bem interessante sobre a astrologia, sobre Lilith na astrologia. Ela vem 1. Lilith como asteroide. 2. Lilith como estrela fixa. 3. Lilith como a lua escura. 4. Lilith como a lua escura nos signos astrológicos. 5. Lilith como a lua negra. 6. Lilith, lua negra nos signos astrológicos e casas zodiacais. Então aqui é muito interessante, é bem legal para quem gosta de astrologia, para quem tem um conhecimento, ou mesmo para quem não tem, dá para você entender perfeitamente aqui qual que é o papel dessa parte do nosso mapa. Daí ela vem para práticas ritualísticas e mágicas para a cura da sombra. E aí aqui depois ela vem para um roteiro básico para práticas ritualísticas e mágicas, que é interessante, porque aí vai abraçar aqueles que ainda não têm uma prática, ou ainda não tem uma formatação ritualística, uma estrutura ritualística formada, assim. Então ela traz aqui opções. E aí vem, assim, um rol de deusas em que ela vai tratar com detalhes aqui. Então ela coloca assim, então, arquétipos e deusas escuras e asteroides associados. Aí ela vem asteroides associados às deusas escuras, e aí o rol. Baba Yaga, a velha selvagem da floresta. Black Anis, assustadora anciã irlandesa. Kyla, a velada criadora celta da paisagem. Keridwen, guardiã do caldeirão da transformação. Simidei, deusa galesa doadora da vida e da morte. Coatlicue, a grande mãe asteca. Dakinis, mensageiras espirituais tibetanas. Durga, a poderosa guerreira e protetora hindu. Ereshkigal, soberana suméria do mundo subterrâneo. Eríneas, Eumênides, Fúrias, regentes gregas da retaliação. Eris, a deusa grega provocadora da discórdia. Hecate, a senhora dos caminhos, das escolhas e decisões. Hel, a soberana nórdica do mundo dos mortos. Holda e suas equivalentes, padroeiras da desselagem, do inverno e da magia. Inanna, a rainha do céu suméria. Yami, senhoras iorubás dos pássaros da noite. Kali, a negra mãe hindu, senhora do tempo. Lilith, rainha misteriosa da noite, porque aqui ela vai falar da Lilith especificamente como deusa, né? Assim como ela trata todas as outras aqui, aí ela vai fazer com Lilith. Lá naquele capítulo é Lilith no mapa. Então, claro, ela vai falar da deusa, mas ela vai dar um enfoque astrológico, tá? Aí depois de Lilith vem Maha, ou Maca, a ruiva guerreira soberana celta. Madonna Negra, a deusa velada do cristianismo. Maeve, soberana e sedutora guerreira celta. Matricás, mães ancestrais hindus. Medeia, sábia curandeira e maga grega. Medusa, deusa guardiã dos cabelos de serpente. As moiras, fiandeiras gregas do destino. Morgan Le Fay, senhora de Avalon. Morrigan, soberana celta da guerra e da morte. Nebit, as duas senhoras egípcias, a deusa abutre e a deusa serpente. É bem interessante. Neftis, a amiga e protetora dos mortos. Nix, a senhora grega da noite. Nornis, as senhoras nórdicas do destino. Oiá e Ansan, a senhora iorubá dos nove céus. Tele, a mulher que devora e modela a terra. Perséfone, donzela da primavera e rainha do submundo dos mortos. Aliás, do mundo dos mortos. Ran, a rainha nórdica dos afogados. Rhiannon, deusa equina celta, regente da morte e regeneração. Skata, a mulher que semeava o medo. Sedna, regente inuit das profundezas do mar. Sekhmet, a impiedosa força solar egípcia. Shelanagig, guardiã celta do portal da vida e da morte. Skati, giganta nórdica regente do inverno. Tiamat, deusa dragão, mãe do caos primordial. Thorgerd Holgabrud, deusa flecheira da Islândia. Tuonatar, rainha dos mortos da Finlândia. Tlazolteotli,
aquela que comia sujeira e limpava os pecados, e as valquírias, guerreiras aladas e protetoras sobrenaturais. Então veja, tem bastante coisa legal pra gente tratar, né? Depois ela vem para o chamado da deusa escura, que ela traz quando que a deusa escura fala com a gente, né? Em que momentos que isso acontece? Sem floreios, mas a grande realidade é quando o bicho pega, né? Aí ela vem com palavras finais, bibliografia e índice remissivo. É um livro bem legal e assim, com muita informação e que super gostei pra caramba dele, viu, gente? Vou ler um trechinho pra vocês. Então aqui, na parte que fala dos ciclos da lua negra na vida humana, eu quero trazer um trechinho pra vocês que eu acho legal, tá? Na página 51 ela fala assim: o mês antes do nosso aniversário, associado à fase negra do nosso ciclo anual, é chamado de inferno zodiacal. Ele se torna cada vez mais compatível com a sua denominação à medida que envelhecemos. A partir de certa idade, a expectativa juvenil do aniversário é permeada pelo medo do envelhecimento e os inerentes problemas decorrentes dele. Para nós mulheres, a passagem dos anos é sombreada pelo aumento das rugas e a diminuição gradativa dos encantos femininos, dos encantos físicos, da vitalidade e das possibilidades do reconhecimento social e profissional. Principalmente no Brasil, as candidatas para bons empregos precisam possuir, além da qualificação profissional, uma boa aparência e a especificação de uma idade entre tais e quais valores. Então aqui é bem interessante que ela traz uma crítica que, inclusive, se você não leu, você deveria ler. Veja a resenha aqui do livro A Velha, que é muito interessante, que é da Barbara Walker, que vai tratar muito sobre essa questão do envelhecimento da mulher. É um livro excelente e eu fiz uma resenha bem legal para vocês, né? E é bem real isso, da própria cobrança, né? A própria cobrança da mulher quando envelhece e tudo mais, que é um baita de um absurdo, né? Inclusive, teve uma vez que aconteceu até um episódio interessante que eu cito num vídeo, que eu vou deixar também linkado para vocês, que uma pessoa falou que eu não tava mais fazendo vídeos no meu canal porque eu tava ficando velha. Aí lá eu comento sobre isso. Mas é sobre essas questões mesmo, superficiais e brutais, que assolam homens e mulheres, mas sem dúvida muito mais as mulheres, né? Porque é como se a beleza feminina tivesse que ser necessariamente associada à juventude, e que é um baita de um absurdo, né? Bom, daí ela continua aqui. Além das considerações acima descritas, o mês que antecede o retorno solar nos oferece menos energia para atividades externas devido à programação oculta de nossa mente e corpo, que necessitam de uma diminuição do ritmo cotidiano para avaliar prioridades e propósitos e recarregar as energias através da introspecção e repouso. Ao resistir a esse movimento vital de interiorização, iremos abrir espaço não para a renovação, mas para o aumento da preocupação, ansiedade, estresse, decepção e insatisfação. E aqui ela traz um aspecto bastante interessante sobre o inferno astral, né, o inferno zodiacal, que é colocado dessa maneira, na verdade, pela própria incompreensão e pela própria incapacidade, muitas vezes, da gente vivenciar esse momento de introspecção, esse momento de interioração, de olhar pra gente mesmo. Aliás, nem se pode, né, fazer isso, porque o lema é produzir, produzir, produzir. Então eu achei bem interessante isso aqui. Depois ela vem falando sobre a lua negra, também associada aos mistérios do sangue. Eu vou deixar para vocês lerem no livro, tá? Porque tem muitas coisas falando sobre isso. Ela vai falar dos ciclos da lua branca, né? Dos ciclos da lua vermelha, e é bem interessante para as mulheres. Mas ela também vai fazer aqui essa crítica, né? Sobre a gente falar sobre TPM e tudo mais. Por quê? Porque é um período que vai anteceder essa transformação. Então, toda vez que a gente está em períodos que antecedem transformações na nossa vida, a gente precisa se voltar para nós, desacelera um pouco o ritmo e se volta para nós. E aí, quando a gente não faz isso, a gente gera mais tensão. Em vez de gerar cura, a gente vai gerando mais e mais e mais tensão. Então, esse é um livro que trata muito sobre a necessidade e como nos conectarmos com a energia da nossa escuridão, do nosso inconsciente, do nosso silêncio interno. Então é um convite maravilhoso ao mergulhar ao nosso inconsciente, no nosso interior e no silêncio
do nosso ser interno mesmo, né? Então é isso, gente. As faces escuras da Grande Mãe eu indico para todo mundo. Um beijo para vocês e até a próxima.